O Sem Censura, famoso programa de entrevistas da TV Brasil, recebeu um dos maiores youtubers do mundo. Felipe Neto falou sobre seu livro, em que conta como enfrentou o ódio nas redes sociais. Em certo momento da entrevista, ele desabafou. Eu achei que ia ser preso de fato pelo governo Bolsonaro. Confira. Tem muita coisa que aconteceu na minha vida que as pessoas... Posso ver, Cícero? Claro! As pessoas souberam na época por alto, mas ninguém estava vivendo aquilo, né? Mas eu fui acusado de ser pedófilo. Eu fui acusado de pedofilia por milhões de brasileiros. Não foi por meia dúzia, não foi por 5 pessoas, foi por milhões de brasileiros me associando com pedofilia. Eu tive milhões de brasileiros acreditando que eu era um traidor do Brasil. Eu fui acusado de crime contra a segurança nacional pelo governo Bolsonaro. Só o peso disso, você pensar que a instituição máxima de poder do país está te acusando de crime contra a segurança nacional, ou seja, eu sou um risco para a segurança do Brasil, é devastador. Eu achei que ia ser preso de fato nessa época. Eu fui acusado por um delegado, o mesmo que me acusou de crime contra a segurança nacional, o mesmo delegado, ele me acusou de corrupção de menores, formalmente. Como policial civil, ele me acusou de corrupção de menores e enviou ao Ministério Público. Um corruptor de menor é aquela pessoa que leva um menor de idade a cometer um crime normalmente associado à prostituição ou drogas. E eu fui acusado disso. E eu fiquei naquele momento completamente sem reação e sem saber o que fazer. Eu tive apoio das entidades públicas e das pessoas, mas eu tive que enfrentar isso sendo um youtuber, uma pessoa que não está no meio político, não está. E eu fui de fato massacrado por essa opinião pública que era unicamente por um motivo, porque eu era contra a extrema-direita. E era vocal a respeito disso. Então eu fui acusado de crimes sórdidos, de todo tipo de maldade que se pode imaginar, e até hoje muita gente torce o nariz pra mim sem nem saber mais por quê. Simplesmente fica no imaginário coletivo. Ah, aquele moleque, não quero saber. Por quê? Nem sei, mas não quero saber. Porque criou-se essa imagem coletiva, né? O Felipe Neto é algo ruim. É lógico que eu tenho uma quantidade enorme de pessoas do meu lado, me incentivando, me dando muito amor, e eu sou grato a essas pessoas todos os dias. Mas durante esse livro, eu precisei reviver tudo isso. Então, ao mesmo tempo que foi muito duro, também foi um ato que eu senti como se fosse um exorcismo, assim. Uma catarse, né? Eu tava tirando esses demônios dentro de mim, assim. E botando no livro, e agora quem lê que... Não, mentira. Eu tava tirando esses demônios dessa história e botando pra fora tudo que eu precisava colocar. Eu acho que eu consegui, dentro dessa obra, fazer isso. A gente ainda tem muita coisa. Como se a gente tivesse se elevado do nível 0, que era 2018. A gente chegou até o nível 12, só que são 8 mil níveis, né? Então, assim, a gente tá realmente ainda engatinhando. Muito em função da gente não ter uma lei geral de internet. Então, o que fica se utilizando para lidar com o ódio na internet? Leis antigas. Com leis antigas, a gente fica o tempo inteiro questionando essas leis. Então, por exemplo, a decisão que tirou agora o X do ar foi fundamentada em uma lei analógica, que dizia que empresas, né, que operam no Brasil precisam de representante legal no Brasil. Essa lei é analógica, ela não é para veículos digitais. E aí o que acontece? A extrema-direita começa a dizer, essa lei não pode ser usada, isso é um absurdo. E aí você começa a falar o seguinte, esse argumento faz sentido para quem quer ser convencido. E aí o debate não anda, ele não caminha. Então, o enfrentamento ao ódio, ele se dá sistemicamente através de ações que vão, primeiro, lei geral de internet, porque a gente precisa atuar onde o sangue está escorrendo, tá? Onde tem pessoas morrendo, onde tem gente se matando, onde tem discurso de ódio contra minorias, etc. A gente precisa da lei geral de internet. Depois, a gente tem que falar de educação. E aí não tem outro caminho, a gente tem que ir para as escolas, a gente tem que ir para as empresas, porque o que mais tem é adulto sem educação. Sim. Então tem que ir para as empresas, para o servidor público, para todo mundo, para a gente poder levar a educação digital. Um letramento digital. Isso. As pessoas saberem, por exemplo, diferenciar o que é uma resposta de Google no âmbito de eu devo questionar isso ou aceitar como verdade absoluta? E agora com a inteligência artificial, o que eu acredito? Sim. Porque você faz uma pergunta pro chat GPT e ele te responde uma coisa escabrosa. Sim. E você fica, tá errado isso aqui, mas muita gente não. Todo mundo hoje tem uma segunda vida digital. Raras são as pessoas que não têm. E dentro dessa segunda vida digital, a gente não tem uma Constituição. É simplesmente viva aí. Caraca. E a falta de uma Constituição nessa segunda vida digital cria esses núcleos de violência, de ódio, de propagação de ideias radicais. Daí a necessidade de regulamentar, que não tem nada a ver com censura. Exatamente. Isso é muito importante. Por quê? Regulamentar a internet não é censurar, gente. Por favor. Quando você regulamenta algo, você cria lei sobre algo. É lógico. A nossa vida é regulamentada. Você imagina lá no início, lá atrás, quando foi criado o Código de Hammurabi, né? Hammurabi chega e fala, nós vamos criar as leis escritas. Deve ter alguém que levantou e falou, tá querendo censurar, tá regulamentando a vida. Alguém falou, essa pessoa estava certa? Não, essa pessoa estava errada. O Código de Hammurabi foi criado e até hoje nós temos leis. Então a internet é a mesma coisa. Essas pessoas que estão levantando, gritando que não tem que ter lei, que tem que ser tudo livre, etc., vão ficar perdidas no tempo e obviamente a gente vai ter legislação específica para cuidar do ambiente digital.